Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. A alegria é um presente de Deus. Beethoven, quando estava terminando a 9ª Sinfonia, ele dedica os últimos acordes à alegria. E a 9ª Sinfonia, como é sabido, é considerada a mais notável sinfonia jamais concebida pela imaginação humana. É a célebre sinfonia coral do insigne mestre alemão. Então, nós temos hoje uma alegria muito particular, que se repete uma vez por ano. Na nossa rede escolar, nós temos 3 escolas de primeiro grau e uma escola intermediária para dar acesso à universidade. Além, naturalmente, da creche, do jardim de infância e da nossa casa de parto, que já executou mais de 6.000 partos naturais, normais, sem qualquer interferência cirúrgica e sem óbito. Então, chega um período em que a escola Nilson de Souza Pereira, a intermediária, vai disputar em todo o Brasil com o Enem, esse instrumento de educação que o governo nacional coloca para abrir as portas às universidades, substituindo os antigos vestibulares. E nos últimos anos, nós temos tido o júbilo de encontrar nossos alunos na relação dos mais bem colocados, principalmente em redação. Agora, 18 alunos nossos, 18, tiveram nota superior a 80 na redação. Quem tem filho que acompanha o Enem tem uma ideia do que isso significa. Porém, o mais fascinante é que 2 desses alunos conseguiram 96, pouco da nota máxima. Mas o extraordinário é que, disputando com todas as escolas do gênero no Brasil, nós estamos muitíssimo bem colocados. A nossa escola é gratuita, como tudo que fazemos em nossa casa. Os professores são de uma abnegação incomparável e os alunos aqui do bairro, com as necessidades compreensíveis, têm correspondido de uma maneira gratulatória. Para que tenhamos apenas uma ideia, as aulas começaram na segunda-feira passada. E na quarta-feira, 3 alunos desmaiaram. Depois de atendidos em nosso serviço médico, verificamos que desmaiaram de fome. De fome. Porque não comeram no dia anterior e não tomaram nenhum desjejum para vir para a escola. No ano passado, nós resolvemos a questão dando um café pela manhã, antes das aulas, porque também damos o almoço para poder atender ao segundo turno. Então, isso demonstra a situação socioeconômica dos nossos alunos. Para podermos atender às exigências da comunicação virtual, oferecemos computadores, telefones, linhas especiais para que eles possam acompanhar a grade escolar. E o prédio tem todos os requisitos hábeis para ser considerado
um dos melhores do gênero no Brasil. Absolutamente grátis. E o nosso sonho de um dia haver uma universidade grátis toma dimensão maior por ver que, se dermos a oportunidade, as respostas serão fascinantes. Então, em Salvador, nós conseguimos o maior número de alunos com notas superiores a 80. E isso é tão gratificante, porque existem aqui colégios admiráveis, portadores de uma tradição histórica, pedagógica, sociológica, das mais relevantes. E um colégio de bairro. E que bairro encantador! O Pau da Lima, nós conseguirmos o maior número de notas acima de 80. A emoção a todos nos domina. No ano passado, vários já foram diretamente para a universidade. E agora, já vários estão indo diretamente para a universidade com uma bolsa totalmente gratuita. Porque se não tem dinheiro para tomar café, um modesto café, comer um pão, 3 unidades deve custar R$5. Como é que poderiam fazer jus a um empreendimento universitário? Então, nós trazemos a notícia porque esse colégio é mantido por vós outros. Todos somos contribuintes desse trabalho admirável, através das contribuições, a venda de livros, o café de Paris, o brechó, que tem fenômenos extraordinários. A pessoa vai comprar uma coisa e oferece outras. É algo assim que sensibiliza. E se tornam clássicos. Não compre nada antes de passar no brechó, porque os preços são uma extorsão. Mais baratos, só grátis, somente dando. E então, graças à colaboração de todos, à contribuição da lei de caridade, na educação, a caridade mais elevada é educar, tirar da miséria. Não é dar uma bolsa, dar uma cesta básica e manter na miséria 3, 4 gerações. É tomar o indivíduo e iluminá-lo através da educação. Educar é salvar vidas num país em que o Brasil é um dos piores na estatística de educação do mundo, sendo superado pela Nigéria. Para nós, é uma alegria incontida. As nossas escolas, com quase 3.000 alunos, uma, naturalmente, orientação do Estado, obedecemos à grade escolar. A Escola Jesus Cristo tem 1.100 alunos que fazem refeição conosco, que recebem tudo, do lápis ao uniforme, para participarem com dignidade, sem nunca termos um grafite em nossos edifícios. São 42 edifícios. Podem passar e olhar. Não tem um vidro quebrado, não tem uma grafite. Nós temos disputa de flores aqui. Podem observar que estão todas abertas e ninguém arranca. Crianças que vêm de uma situação deplorável. Tão deplorável que a gente não pode visitar, porque os traficantes impedem que entremos lá. Alguns dos nossos colaboradores têm permissão especial para poder visitar aqueles que são amparados pela nossa assistência social, a cesta básica, que nós damos a 500 famílias, cada 15 dias, a orientação pedagógica que o Estado exige, atendimento aos idosos, mas não o atendimento piegas, na realidade da promoção social. E nós fomos além da promoção social.
porque a técnica é realizada com a equipe de membros, mas vai também o amor, o passe, a palavra generosa, a visita à casa, a sopa, muitas vezes feitas pela caravana Alta de Souza. Então, a nossa alegria se exterioriza para tornar-vos também alegres por participardes de algo tão extraordinário como é um serviço desse à humanidade. Dia virá, não muito longe, porque sobre os escombros desta civilização decadente paira a soberana mensagem de Jesus Cristo. Apesar da perseguição sistemática das forças ocultas do comunismo materialista, a palavra de Jesus ganha cada dia maior número de almas que têm sede de paz e almas que, tendo sofrimentos, procuram atenuar os sofrimentos dos seus irmãos. A qualquer hora que aqui se chegue, as portas estão abertas e podem verificar de moto próprio aquilo que pregamos aqui sobre a caridade, sobre a vivência do Evangelho. Então, quando aparecem essas ideias esquisitas de colocar o coletivo todos, que não existe na língua portuguesa, lembrar que todos, criaturas humanas, animais, florestas, recebem de todos nós o carinho, a misericórdia, o serviço da abnegação, pela equipe notável de voluntários. Basta dizer que, nesse momento grave de transtornos psicológicos, nós estamos com 25 psicólogos atendendo gratuitamente. E o número de clientes é tão grande que o nosso presidente está programando uma revisão dos nossos atos para aumentarmos o atendimento graças a esses psicólogos voluntários, atendendo de início as escolas, depois a quem aparece, e agora estamos pensando, se Deus o permitir, e vós outros nos ajudarem, a fazer a terapia, não apenas identificar o mal, já fazemos uma terapia rápida, porque o número é muito grande, e pretendemos ampliar, se Deus o permitir, o atendimento aos nossos irmãos, e a maioria de nós, hoje, que padece dos males da psique, os tormentos da alma. São breves considerações para nós vermos na carne o valor do amor. O nosso presidente poderia dizer 2 palavras a respeito. Como eu gosto assim dos números precisos, então eu vou dar os números precisos do Enem. Você sabe que o Enem ele é uma classificação nacional que habilita os alunos para a faculdade. A redação é um item importantíssimo. Então, nós tivemos acima de 915 alunos. Alunos de Paulo da Lima, né? Acima de 800 foram 13. E 3 alunos com 960. Então, são números assim, significativos, emocionantes de perceber que os alunos com dificuldade, inclusive alimentar, consigam esse índice histórico de 960, quando muitas escolas particulares, no ensino pago, têm dificuldade de atingir esses índices. Tá? Então, eles foram muito bem no ano passado, e esse ano repetiram a grandiosidade dos bons resultados na classificação do Enem. Agora, nos próximos dias, nós teremos o resultado final através do SISU, né? Então, nós poderemos ver a classificação dos alunos. Ano passado, nós tivemos um aluno que foi para a engenharia mecânica, agora nós tivemos uma menina que foi bolsa de estudos integral para a odontologia. Então, realmente, a educação
que é a base significativa da evolução do homem, é muito importante que nós tenhamos essa oportunidade de oferecer esse serviço aos meninos e meninas aqui do bairro de Paula Lima. A mim, em particular, comove-me, porque eu nasci numa família modesta, em Feira de Santana, e na cidade havia exclusivamente, como curso superior, a Escola Normal Rural, que formava professores agrícolas para ensinarem no interior. Então, nós tínhamos aulas de agricultura, de floricultura e etc. E eu tinha um sonho de estudar, um sonho, mas um sonho como aquele de Martin Luther King Jr. E então, um dia eu pedi a Deus que me ajudasse a aprender a ler e a fazer que a minha vida na Terra fosse útil de alguma forma. Através de uma prima que era professora, meu pai me colocou na escola primária. E eu terminei a escola primária muito criança. Havia agora o vestibular para a escola normal. Eram 20 vagas para 300, 400 candidatos. E eu não podia estudar, porque teria que passar por um curso entre dezembro e janeiro, no qual nós aprendíamos História Universal, Álgebra, imaginem, para ir para a escola, e Física. E isso custava 25 mil réis por mês, e meu pai não podia. Então, uma prima professora, vendo-me chorar um dia, por acaso, perguntou, disse, eu não vou poder fazer o exame, porque pai está com muita dificuldade. Mas para o ano, se Deus quiser, eu vou trabalhar, eu estava com 12 anos, e conseguirei me preparar para fazer o exame. Aí a minha prima foi falar com meu pai. Meu pai era um homem do século XIX, e um homem de ideias muito arraigadas. E ela disse, tio, vale a pena o senhor investir. Veja o que o senhor pode fazer além do que faz. Era um homem correto. Foi um exemplo de dignidade para a minha vida. Ele, então, fez. Ele tinha um relógio de estimação que herdou dos seus ancestrais. Ele vendeu o relógio por 65 mil réis. E, então, aí conseguimos pagar os 2 meses, os 50 mil réis. E eu fiz o curso e passei no vestibular, no exame. Eu passei no 3º lugar. Éramos 600 e poucos candidatos, mas consegui. E era uma criança. Concluí o curso, mas para poder estudar, havia muitas disciplinas. No primeiro ano eram 9 disciplinas. E eu não podia comprar os livros. Então, peguei o hábito de anotar tudo que os professores diziam. Fiquei com calo no dedo. Mas o negócio era memorizar. Nossa casa não tinha luz elétrica. Era candeeiro, os lindos candeeiros fifós, aqueles que deixam uma suave escuridão na claridade. Eu me sentava no passeio da casa de frente, onde morava meu irmão, porque tinha um poste, ia para lá 4h30 da manhã, sentava, estudava à luz do poste e ia para a escola. E com 15 anos, eu me formei em professor primário. Então, comecei a lecionar aquilo para o que eu havia sido preparado. Quando, então, eu pedi a Deus que me fizesse útil de alguma forma, e ambicionava 2 coisas, ou ser sacerdote, ou ser médico. Falar à alma, falar ao cerne da criatura humana. Então, as dificuldades eram muitas, a ausência de trabalho para a criança, eu estava com 15 anos, mas, aos 18 anos, eu embarquei para Salvador, para poder tentar a vida. E sempre pedi a Deus. Agora eu vou fazer um salto quântico, porque uma notável educadora norte-americana, Mary Quant, que educou aproximadamente 10 milhões de colorados no tempo das divisões de classes, me impressionou a sua vida
que eu a tomei como modelo. Como é que aquela mulher negra pôde influenciar a cultura americana e torná-lo um dos maiores vultos da história da educação nos Estados Unidos? Mary Jane McLeod Bethune conseguiu reverter os valores. E quando o presidente Clinton, ou melhor, Kennedy, deu a liberação, as marcas de uma era nova para os negros americanos, ela foi condecorada por um branco que ele colocou a comenda de respeito e de gratidão de 10 milhões de pessoas que passaram pelas suas escolas. Eu era muito jovem e fiquei apaixonado por Mary Jane. Não é que um dia eu estou nos Estados Unidos com uma série de palestras e deveria falar em New Jersey, em Jersey City, uma cidade vizinha de Nova York. Ia falar da Universidade Mary Jane McLeod Bethune. Havia uma fotografia dela, eu posei ao lado da minha inspiradora. E então, naquele dia, eu me perguntei, se nós tivéssemos condições de dar a quem deseja veementemente sair da ignorância para a luz através da educação. E foi aí que nós fundamos a Escola Jesus Cristo. Ao fundá-la, não tínhamos área. Conseguimos 4 caixotes de cebola. A cebola vinha para Salvador em caixotes de madeira. E como era no bairro da Calçada, nós conseguimos de um revendedor que nos oferecesse 4 caixotes. E na entidade onde nós atendíamos o nosso trabalho, na residência de uma viúva, havia uma mangueira muito bela. E ali embaixo da mangueira nós instalamos a Escola Jesus Cristo. 4 crianças que nós fomos buscar no aterro do bairro do Uruguai, que era o depósito de lixo, e já passaram por nossas escolas mais de 130 mil crianças, todas gratuitas, absolutamente gratuitas. Mas, meditando com este júbilo dos nossos meninos e meninas, uma delas ontem me disse assim, tio, já que você está aqui embaixo, eu sempre desço às 4h30, 5h, para tomar um pouco de ar, porque eu fico no trabalho lá em cima. E ela disse, eu escrevi um poema para o senhor. O senhor deixa que eu leia? Eu disse, mas minha filha, um poema para mim? Por que você escreveu? É porque, graças a Deus e ao senhor, ela ignora. Eu estou estudando e gostaria que o senhor ouvisse o meu poema. E aí leu o poema. Eu não sabia que ela havia sido a nota 96. Então, fiquei comovido com a grandeza do poema. Eu digo, eu vou repartir esse poema com todos. Eu sou apenas um instrumento, a boca que fala, a voz que ressoa, o clarim que grita, a trombeta. O sopro vem de Deus. Pode continuar escrevendo, minha filha. Faça seu curso universitário, etc. E aí continuei agasalhando esta ideia. Mas sendo espírita, porque desde os 14 anos eu me tornei estudante do espiritismo e me tornei espírita real quando adquiri convicção, que, lendo o Evangelho de Jesus, eu sempre me comovo. Para mim, é o autor mais belo que existe. Uma análise dos livros da literatura universal diz o seguinte, o Evangelho de São Marcos, ou melhor, de São Lucas, é o mais lindo livro que já se escreveu. O Evangelho de São Lucas. E eu tenho certeza que aqui 90% nunca leu esse Evangelho tão pequenininho, 100 e poucas páginas, da obra mais linda que jamais alguém escreveu. Então, é o meu preferido. O místico de João, mais tarde o histórico de Mateus e o saudável de Marcos, eu leio, mas o de Lucas eu tenho quase de memória. Então, nesse ínterim, eu passei a entender que tudo que tem ali é verdade. Pedi, dá-se-vos-á. Pode me dizer, mas eu peço e Deus não me dá nunca. Ele nunca me negou nada. Qualquer coisa, eu digo assim, é hora, e dou um telefonema para ele. Desde o tempo que não tinha telefone, eu já telefonava.
E então ele atende. Bom, não atende conforme eu peço, mas ele atende conforme será melhor para mim nos dias que virão. E eu sempre aceito a sua resposta. Desta forma, a educação passou a ser mola mestra em nossa casa. A caridade de iluminar consciências para tirar do mal. O que é o mal? É o desconhecimento do bem. O que é o bem? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. É tudo aquilo conforme as leis de Deus. E o mal é aquilo que se lhe opõe. Então é muito fácil fazer o bem. Tudo que esteja de acordo com as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Eu vou dizer só uma, a lei de amor. Então não precisa ser técnico, linguista, literato, cientista. Basta amar e não fazer a outrem o que não deseja em mal que lhe seja feito. Então, nesse estado de coisas, eu comecei a divulgar a doutrina lentamente, desde o dia 27 de março de 1947, em Aracaju. E até hoje, com todos os desafios, continuei. Mas o que eu desejo ressaltar é que, nesse ínterim, pregando por aqui e ali, mais tarde comecei a pregar na América Latina, comecei pela Argentina, Uruguai, Colômbia, e depois pela Europa, pela Ásia, pela África, pela Oceania. Visitei 71 países, divulgando a doutrina. E lembrem que eu era funcionário público e ganhava muito bem, porque o funcionário público ganha o suficiente para morrer de fome. Então, quando eu desejava comprar, por exemplo, um dicionário, eu deixava de lanchar um mês para poder ter o dinheiro que me permitisse. Então, eu fiz uma viagem em 1969 de Buenos Aires, a cidade do México, passando por todas as capitais, sul, centro e norte hispânico. Foram 40 dias, quase sem dinheiro. E Deus me coroou de bênçãos, porque não tive a menor dificuldade. Eu disse, estou nas suas mãos. O apóstolo Paulo saía a pregar. O Senhor disse que não se preocupasse em levar manta, em levar mala. Eu levava uma maletinha horrível, daquelas malas amarelas de tábuas que havia aqui no Nordeste, mas que eram lindas. Quando eu chegava no aeroporto, todo mundo já sabia que era mala nordestina, porque o Nordeste tem características insuperáveis. Pois bem, certo dia, eu programei desse período e havia um congresso na cidade do México, organizado pela Confederação Espírita Pan-Americana. Eu era terceiro vice-presidente dessa organização, que tinha sede na Argentina. E então fui convidado a proferir uma conferência durante esse périplo na cidade do México, na loja maçônica Valle de México. Foi um momento de exaltação da minha vida, porque foi nesse dia que eu identifiquei o espírito que me acompanhava, o espírito amigo, que é Sor Juana Inês de la Cruz, mexicana, de uma cidadezinha próxima de Cuernavaca, a 90 quilômetros da capital do México. Muito bem, mas quando terminou o congresso, aí eu estive em Porto Rico, na cidade de San Juan, também num outro congresso, e era o momento da volta. Esse momento da volta fazia uma escala em Nova York. São José, San Juan, Nova York, São Paulo, Salvador. E quando eu vi que ia parar em Nova York, a cidade mais comentada do mundo, eu não falo inglês, tenho muita dificuldade com o sotaque. Eu falo que nenhum americano entende, é uma maravilha. Eu falo na Inglaterra em inglês e depois eles têm que me explicar o que é que eu queria dizer. Aí eu digo em português e eles entendem, mas não entendem inglês. Então eu passei por Nova York. Mas como o dinheiro era curto, eu perguntei a um amigo, que era um grande viajante, que lugar ele me recomendava um hotel em Nova York. E ele disse, olha, na rua 23 tem um hotel chamado Leland. É um hotel modesto, porém de fala hispânica. Como você consegue atender um pouco espanhol, você se hospeda ali, porque são argentinos, e você pode fazer uma excursão pelos 4 dias que vai ficar em Nova York. Meus irmãos,
como Deus nos atende. Então, na hora que eu cheguei ao aeroporto Kennedy e peguei o ônibus para vir até a estação central de Nova York para pegar um carro até o hotel, tudo fazendo economia, eu pedi a Deus que fizesse útil a minha estada em Nova York. Mas como é que eu podia fazer qualquer coisa de bom em Nova York? Um amigo nosso do Rio de Janeiro, o professor Carlos Torres Pastorino, me fez um pedido. Já que você vai a Nova York, você poderia me levar um pacote para um amigo que reside em Nova York? Eu disse, com muito prazer. Pastorino era um gênio. Ele falava 12 idiomas, 2 línguas mortas, 2 línguas extintas. A sua biblioteca particular deixou 50 mil livros que estão em Brasília, hoje pertencentes a uma instituição que ele guarda o nome. Era um dos intelectuais mais notáveis que eu conheço, porque ele falava o grego antigo, traduziu o Evangelho diretamente do aramaico para a língua portuguesa. Então, era um ser especial, mas era de uma simplicidade impressionante. A sua biblioteca era tão grande que ele morava na rua 7 de Setembro, no Rio, em um apartamento, e alugava um outro apartamento só para a biblioteca, para poder ler. Tinha paixão. Era ex-monsenhor da Igreja Católica, foi o monsenhor mais jovem do Brasil, à época paraense, e se tornou espírita. Um dia que passava pela porta da Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, número 30, ele viu o Livro dos Espíritos. Parou, leu e disse, mas o que é que eu estou fazendo na igreja? E esse aqui é que faz parte, deixou o hábito, casou-se, tornou-se pai, e esse educador maravilhoso. Foi ser professor do Colégio Pedro II, na época, o melhor do Brasil. Mas, bem, então ele me deu aquilo, era um manto amarelo. Era no tempo do povo que estava com o manto amarelo, do Hare Krishna, pelo Brasil, tomou conta do mundo naquele período hippie. E eu levava o pacote. Quando eu cheguei a Nova York e fui para o hotel, realmente muito modesto, eu olhei o endereço e parecia tão fácil. No dia seguinte, pela manhã, eu peguei um táxi e fui ao endereço. O endereço já era classificado com números, o que ainda não era feito no Brasil. E então a pessoa que me atendeu disse, não é aqui não. É aqui numa cidade periférica. Eu digo, meu Deus, e agora? Porque todos os meus bens estavam naquela viagem de táxi. Eu fui de táxi e voltei de metrô para poder ir adaptando. Então, eu guardei, digo aqui, o correio é muito bom. O do Brasil sempre foi muito bom para quem tem paciência. Então, eu refiz o embrulho, coloquei o endereço e programei, no dia seguinte, pôr no correio. A taxa deve ser pequena, porque era uma cidade do estado. Quando eu estava endereçando, entra um espírito muito amigo meu. Eu tinha um espírito de um jovem chamado Walter. Eu chamava de correio, porque ele me dava notícias. Eu estava viajando e ele me dava notícias de como ia a mansão do caminho, os problemas, as dificuldades. Então, ele me tranquilizava, porque correspondência naquele tempo, daqui para a Feira de Santana, demorava um mês. A carta ia de jumento. E quando o jumento não errava, chegava. Muitos telegramas eu passava e, quando eu chegava no lugar, recebia o telegrama avisando que ia chegar. Mas da Europa havia a tradição, se for para um hotel, o hotel encaminha para outro lugar. Lenda, né? Porque todo lugar tem a criatura humana, e a criatura humana é a mesma em toda parte. Muito bem. Então, eu preparei, e Walter me disse, Divaldo, eu estou aqui com um amigo espiritual que está lhe pedindo para levar diretamente o embrulho. Eu disse, mas como levar? Eu não sei de nada. Eu tenho medo de pegar no metrô aqui, me perder no subterrâneo, virar um rato de subterrâneo, porque a estação central, quando eu vi o prédio e vi o movimento, eu nem entrei, com medo de tanta gente para lá, para cá, e eu sem falar o idioma, sem nada, e sem dinheiro, apenas o suficiente para sobreviver modestamente. Muito bem. Então, ele me apresentou a um jovem que havia desencarnado com uns 30 anos, e o rapaz me disse assim, Divaldo, isso aí é dirigido a um amigo meu.
que era amigo do Pastorino. Mas nós éramos amigos íntimos. Nós trabalhávamos em São Paulo e morávamos no Rio de Janeiro. Trabalhávamos na Lintas Lever, que era a fábrica de perfumes Lever, etc. E nós éramos engenheiros químicos. E nós éramos espíritas. E eu disse a Beltrán que quem morresse primeiro voltava para avisar. Então eu quero avisar a ele que a vida continua, por seu intermédio, que não me conheceu e que não conhece o Beltrán. Eu disse, mas meu irmão, e como é que eu faço? Ele disse, eu lhe levo no metrô. Eu digo, você não vai me deixar naquele metrô sozinho, porque eu vou me perder, eu sou de cabeça muito rude e tal. Sorrimos. E no dia seguinte, eu peguei o embrulho, começou a chover. 3 de novembro de 1969. Guardei a data, porque eu passei na organização Macy's para comprar um guarda-chuva por $1. Que coisa maravilhosa. Só quando eu abri o guarda-chuva, o vento foi tão forte que a parte que cobria ficou para cima. E aí entrava mais água do que saía. Daí eu nunca me esqueci da Macy's e do meu guarda-chuva. Mas comprei o guarda-chuva, peguei o metrô, e então o metrô era subterrâneo uma parte, depois ele saía, entrava para passar sobre o rio Hudson, para o outro lado da ilha, e então subia. Aí o Espírito me disse, pode saltar. Chovia, meus irmãos, como dilúvio. Eu fiquei com pena de Noé, imaginei o que Noé sofreu. Aí saltei, o guarda-chuva não funcionava, quebrou lá isso, quebrou aquilo, eu tentei fazer, molhou o embrulho, eu me molhei, e o Espírito disse, é nesta rua aqui da frente. Você vai toda a vida, e o número aí está, você vai encontrar a esposa do Beltrán para entregar o manto amarelo. Aí eu saltei, e pronto, me desliguei, foi chovendo como se não tivesse nada, até que eu cheguei a uma casa de 2 pisos. E embaixo tinha Beltrán e Beltrán, que era a casa do engenheiro químico. Eu toquei a campainha e fiquei esperando com o embrulho na mão. E a chuva, com todo o carinho que ela tem por nós. Desceu uma senhora, quando ela abriu a porta, ela disse assim, Divaldo, eu tomei um susto, porque eu não conhecia ninguém. Como é que aquela pessoa me conhecia? Ela disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, nada. Eu era igual assim, um super pateta. Se ela perguntou o que é que eu estava fazendo, nada. Eu vim visitar seu marido, que o professor Pastorino mandou este embrulho para ele. Você vai entrar, não é assim não. Entramos, subimos, mas eu escorri água. O sapato muito bom largou a sola, porque sempre acontece algo inesperado. Então ficava aquela boca aberta, entrava água por baixo, por cima, por tudo. Ela disse, Divaldo. Aí tirou o paletó e disse, eu vou lhe dar uma camisa de meu marido, um pijama, vá trocar, e colocou a roupa perto da lareira, e eu fiquei com a roupa do homem que eu nunca tinha visto. E tirei também o sapato, ela deu um jeito, amarrou lá uns arames, fez uma química qualquer, e eu fiquei ali. E ela disse, olha, eu vou telefonar para o Beltrán. Ele trabalha aqui em Long Island, é um pouquinho longe, e ele vai pedir que não deixe você sair. Eu conheci meu marido, era mais ou menos 10 da manhã. E então você almoça conosco. Eu digo, graças a Deus. Foi o melhor convite que eu já recebi na vida, porque o estômago já conversava com ele mesmo. Estava colado ao diafragma. Bem, ela foi, ele pediu que você não saia. Daqui a pouco ele veio. Daí umas 2 horas, eu já estava bem relacionado com a senhora. Ela era colombiana e me conhecia porque ela ia às minhas palestras do Rio de Janeiro. Mas ele não, porque ele estava sempre trabalhando em São Paulo. Só voltava ao Rio na sexta-noite com o amigo e no domingo de noite voltava a São Paulo. Pois bem, mais ou menos às 2 horas chegou o senhor Beltrán. Mas ele ficou tão contente de me ver. Eu também, é claro. Abraçamos-nos. Mas o que é que ele trouxe aqui? O professor Pastorino mandou o manto amarelo, era um tecido especial que os hippies do Hare Krishna usavam. Ele ficou agradecidíssimo, porque não tinha lá em Nova York, mas tinha no Rio de Janeiro. E então conversamos, mas o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu não sei.
eu estou indo para Salvador. Saí de Porto Rico, tenho 3 dias. E onde está? Eu disse, na rua 23. Ele, onde? Eu, na 23. Ele, Eu já vi que a 23 não era lá tão evoluída como podia esperar. Eu vou lhe buscar para você ficar aqui conosco. E olhou para a mulher e disse, que tal? Ela disse, nós temos um quarto. Imediatamente. E o Pai nosso está nos céus, que assim seja. Porque era Deus em pessoa. Aí foi me buscar, imagina, sair de um hotel pago, para casa e comida grátis, e ainda um carro para passear, não faltava nada. Só que eu havia combinado com uma amiga de São Paulo, encontrá-la em Washington, para criar um centro espírita em Washington, que não tinha nenhum centro espírita. E quando eu falei com ele, eu tinha visto no mapa a distância, eram de 4 horas, hoje 3 horas mais ou menos, numa autopista fantástica. Ele disse, eu te levo amanhã. Me levou, estive com ela, criamos o centro, voltamos a Nova York, e no sábado ele me disse, hoje não tem nada, você viaja segunda-feira. Mas eu descobri que em Long Island existe um grupo de metapsiquistas. Você sabe o que é metapsíquica? Ele disse, mais ou menos, eu li o livro de Richer, tenho uma ideia. Gostaria de ir numa sessão? Eu digo, mas eu adoraria, para ver como é que eles fazem os trabalhos. De imediato, ele telefonou, marcou um encontro para as 16 horas e pediu que convidasse alguns amigos, porque eu falaria e ele traduziria. Eu falaria em português, ele era colombiano, mas falava muito bem português, traduziria. Nós fomos. Quando nós tocamos a campainha, já não estava chovendo, era o dia depois, apareceu um senhor, abriu a porta, e uma senhora linda, loura, daquele tempo de Dorothy Lamour, o cabelo penteado para trás, longo, ela olhou e sorriu. Eu digo, nossa, americano sorrindo para mim. Aí eu também sorri, né? Achei que era uma obrigação. E ele falou com o Dr. Beltrán, qual é o estrangeiro dos dois? E ele respondeu, ambos somos estrangeiros. Eu sou colombiano, ele é brasileiro. Ele teve a audácia de dizer assim, o menorzinho. Isso não é uma coisa gentil, porque o Dr. Beltrán era aquela massa trabalhada em academia. Eu nem sabia o que era academia. E então, entramos, e quando eu entrei, estendi a mão para apertar a mão da senhora. A senhora, visivelmente mediunizada, me disse no mais casto português, seja bem-vindo, meu filho. Nós o trouxemos para que você fale para eles hoje sobre reencarnação. Claro que eu pensei que a senhora era brasileira. Não, era americana. Não sabia 2 palavras em português. Nem adeus, ou até logo, nem bom dia, nem lá. Eu fiquei admirado. Era Joana de Ângeles, incorporada. Assim, na minha cara, usou outro médium. Nunca vi. Desdenhar, falando português. Muito bem. E então eu fiquei comovido. E perguntei assim, mas ela fala tão bem o português? O marido respondeu ao Beltrán, ela é médium, ela é poliglota, médium poliglota, xenoglossia, palavras diferentes de outros idiomas. Bom, então fomos para uma sala, e havia o hábito de sentar, era o período hippie, em almofadas, todo mundo muito à vontade. Ficou aquele ambiente muito peculiar, muito agradável, de gente meio assim, desvairada, e eu também ali, desvairado. E então, o Senhor falou, nós estamos aqui reunidos porque nossa guia, que acabou de falar com ele, o Beltrán, me foi traduzindo, avisou que ia trazer alguém para falar sobre minha vida, a minha reencarnação. Nós, metodistas, não acreditamos na reencarnação. E então ela disse que ia trazer, porque meu nome é Paulo Scott. E começou a contar. Eu era um dos melhores alunos da universidade aqui, e era um jogador de beisebol. Quando estávamos no campeonato, há 11 anos,
treinávamos para o campeonato nos dias que viriam. E no momento em que me deram um passe, eu quis pegar a bola, mas os dedos não atenderam e a bola caiu. O treinador me disse lá um palavrão, e numa outra tentativa eu perdi a bola 2, 3 vezes. Quando terminou, ele foi olhar minha mão, não tinha nada. Mas o que é isso, Paulo? Você é um dos melhores lançadores e perdemos 6 pontos. Eu disse, não sei, eu senti um tipo de cãibra. Este problema agravou-se. Eu passei a sentir na outra mão, nas orelhas, nas abas das narinas, e um certo entorpecimento. Estive em várias clínicas e nenhuma conseguiu fazer um diagnóstico. No Carnaval, de há 11 anos, eu estava na 5ª Avenida, defronte da igreja de São Patrick, ou Patrick, e vi ao lado um anúncio. Se o seu problema é a doença, a nossa proposta é sua recuperação. Venha até nós. Eu achei aquilo um desafio. No dia seguinte, eu marquei uma consulta e fui à clínica. Quando eu lá cheguei, fui submetido a uma série de exames, inclusive de muco nasal. E marcaram a data de dar o resultado. Quando eu fui buscar o resultado, fui levado a uma sala pequena e uma médica, fumando desesperadamente, não me estendeu a mão, mandou-me sentar, sentou-se a certa distância e pegou o meu diagnóstico e disse, Paulo, quais são seus planos para o futuro? Terminar o curso, gozar a vida, casar-me, ter família. Ela disse, nós vamos ter que fazer uma mudança, porque você vai ter que mudar completamente a sua vida. O seu diagnóstico não é nada bom. Você tem hanseníase. Eu não sabia o que era. Ela percebeu e disse lepra. Lepra nos Estados Unidos, em Nova York, que não é tropical, que não tinha contágio com ninguém e que é raro, mas acontece. Bom, então eu achei graça. E disse, mas lepra, este é o corpo de um leproso? Está enganado. Ela disse, em absoluto. Todos os testes deram positivo. E você não vai voltar para casa. Daqui, você já vai para o leprosário. Naquele tempo era um terror. Nós frequentamos muito o leprosário aqui de Salvador. Todo ano nós íamos lá em grupo. E então eu digo, mas não é possível. Ela disse, é possível. E outra coisa, não tente jogar-se pela janela, porque o vidro é especial. É nesta sala que nós damos os diagnósticos desesperadores. Então, Paulo, eu lamento muito, mas é a minha tarefa. Você terá que ir de trem, amanhã, para o leprosário que fica no centro dos Estados Unidos, bem perto do oeste. E eu fiquei estarrecido. Como é que um rapaz como eu podia passar por essa experiência? Então, ela saiu e veio uma assistente social e disse, sua família está sendo notificada. A partir de agora, nós vamos examinar seus pais e sua irmã. Neste momento, lá em sua casa, estão tomando providências para mandar alguma coisa para a sua casa. E seu pai alugou uma casa na comunidade, lá na cidade, que tem um nome especial, no momento eu não lembro, onde você ficará hospedado. Mas é uma lástima, Paulo. Adeus. No dia seguinte, com 2 policiais, ele foi até a estação central e, numa classe especial, ele começou a grande viagem na direção do destino. Viajou toda a noite, o dia seguinte, a outra noite, e ao amanhecer do 3º dia, ele chegou a uma região de Pinhais e estavam à estação pessoas para recebê-lo, enfermeiros, médicos e uma ambulância. Ele saltou, a polícia entregou, eles deram o visto e sugeriram que ele escolhesse um nome para que a doença não maculasse Scott, o nome da família. Ele disse, não mudo de nome.
A doença não vai mudar a minha vida. E fui levado para a comunidade. E então ele narrava, com a emoção que todos podem compreender, quando chegou na comunidade e viu o futuro. Pessoas sem membros, pessoas aleijadas, pessoas cegas, aqueles rebutádios humanos, porque era incurável naquela época, nos anos 30 e pouco para 40, quando ele adoeceu, era incurável. Usavam placebo, óleo de chalmugra, para atenuar a ardência da hanseníase das feridas. Ele então foi e quebrou os espelhos, porque ele disse, eu não quero ver a minha decomposição. 8 anos depois, ele estava com as orelhas deformadas, a aba das narinas carcomida, os dedos estavam alguns amputados, os dedos do pé esquerdo também foram amputados, estava um destroço humano. Quando chegou a notícia de que havia um laboratório na Suíça detectado que o Promin, a sulfona e o diazona produzem um resultado espetacular. Era o começo da saga da cura cura técnica, porque fica sempre alguma coisa a resolver até a hora da morte. E então foi proposto quem se candidatava a ser voluntário. A pessoa começava o tratamento e era examinado cada mês. Quem conseguisse 1 ano de resultado negativo era tecnicamente curado. E ele se inscreveu. Inscreveu-se. Mas, depois do 4º mês, positivou que ainda estava com hanseníase. Ele voltou ao tratamento rigoroso. Aí foram acrescentados novos medicamentos. Ele começou a descobrir que, apesar da deformidade, valia a pena viver. Ele queria viver. Não importava que estava com dificuldade para caminhar, que as mãos estavam com dificuldade, que uma vista havia sido afetada. Então, nesse ínter, ele se reescreve e, na 3ª vez, ele recebe o resultado dos exames. Estava curado tecnicamente. Então, a vida da gente é curiosa. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. A nossa vida vale um pedaço de papel, que era a declaração de que eu era curado. Um pedacinho de papel amarelo, o atestado de saúde. Então, deram-me o atestado e eu estava livre. Agora eu poderia sair e voltar para casa. A minha alegria foi incomparável. A notícia levada à minha família, meus pais, a vida em Nova York. Eu ainda era jovem, estava mais ou menos com 29, 30 anos, e notei, estava ao meu lado, o lugar ficou vazio. Até que eu perguntei a um senhor, não quer sentar? E ele disse, leproso, porque todos sabiam que o trem recolhia alguém caso tivesse cura. A verdade é que ele chegou a Nova York a sós, e chegou às 6 horas da manhã, na estação Pensilvânia. Pegou um táxi e foi para casa. Ele, então, disse assim, eu olhei a hora no relógio da universidade. Eram 6h40. A minha casa estava silenciosa, todos dormiam. Então, eu esperei um pouco. E, mais ou menos 1 hora depois, eu toquei a campainha. E veio uma funcionária e abriu a porta. Quando ela me viu, ela teve um choque. E ela disse, mas um mendigo, um homeless, uma pessoa sem teto, pedindo esmola a esta hora? Ele perguntou, você é nova aqui na casa, não é? Ela disse, eu tenho 5 anos, mas eu não sou um homeless. Eu venho para falar com Mr. Scott, mas ele não vai atender o senhor. Eles estão dormindo, o senhor e a senhora estão dormindo. Ele, então, imaginou o seu aspecto, como estaria o rosto, as abas das orelhas crescidas, o óculos escuro, a testa larga, o cabelo caído. Nesse momento, descia a escada uma senhora de peignoir, de robe de chambre. Ela descia e perguntou à funcionária, o que é que você está atendendo? Ela disse, um homeless, um miserável. Ela veio e atendeu. Quando ela chegou, ele então olhou para ela, a senhora teve uma expressão de horror e gritou
gritou muito: fora daqui, miserável. E esta é hora de incomodar uma família. O marido descia a escada, ouviu aquilo e perguntou: o que se trata? Disse: é um miserável, um doente que está aí na porta, querendo falar com você. Quando o pai chegou, ele olhou bem e o Paulo disse: eu me encostei na porta de forma que escondesse o meu lado pior. E disse: papai, Darren. Ele então disse assim: meu filho, eu pensei que você tinha morrido. Já faz tempo que você morreu. Para poder salvar a nossa família, nós dissemos a todos que você tinha viajado e tinha sido vítima de um acidente, tinha morrido. E você aparece, a lepra mata, o que é que você quer de nós? Eu olhei para o meu pai e disse: papai, estou muito cansado. A sala aberta, o divã, poltronas, alto nível. Deixe-me entrar, papai. Disse: não, aqui não. O máximo é você entrar pela garagem e ficar lá. É um choque, meu filho. Tenho que reconstruir nossa família, é um choque. Você imagina, é um choque, você é leproso. Não, papai, olha o meu documento, um papel. Se o noivo de minha filha souber que o irmão dela é um leproso, é a ruína. Ele continuou olhando o pai e a mãe. Miserável, veio trazer a ruína para a nossa casa. Você é tão mau que nem a morte lhe matou e tal. E ele ficou aturdido. O pai, então, foi à frente, abriu a garagem e disse: fique aí, eu vou tomar providências. É um choque muito grande. Mais tarde, o pai trouxe alimento, botou uma mesa, propiciou colocar uma cama. E disse: por enquanto você ficará aqui, enquanto nós pensamos o que fazer. Não é tão fácil para quem recebia naquela situação. E ele diz assim: mas meu próprio pai, eu era um filho querido, mas a lepra estava em mim. Ao terceiro dia, ele ouviu alguém bater na porta e uma carta por debaixo da porta. Ele pegou, era o pai dizendo: resolvemos, sua mãe e eu, sairmos de Long Island, vamos residir noutro estado, não nos procure, ou nós daremos queixa à polícia de que você nos quer contaminar. A casa passamos em seu nome. Nós lhe mandaremos pelo correio uma importância mensal, para que você não nos desmoralize. Adeus, Paulo, papi. E ele então pegou aquela carta. E naquela noite, ele teve vontade de suicidar-se. Saiu à noite, pelo lado do rio, e pensou em afogar-se. Mas a vida gritava dentro dele. Ele viu o bar, onde ficava com os amigos tomando cerveja, o bar do Tom. Então ele foi até o bar, e quando empurrou a porta que foi entrando, o dono do bar estava com o ventre muito dilatado de cerveja. Gritou: fora, homeless, não entra aqui. Ele disse: estou fora. Foi expulso. Ficou desesperado e planejou matar-se. Mas o que é que eu vou fazer da minha vida? E então ele descreve a solidão e a necessidade de trabalhar em alguma coisa. Nesse ínterim, ele resolve olhar os avisos pelo jornal, o The New York Times, não consegue nenhum emprego, conseguia a vaga, mas quando chegavam, já tinha sido tomada, porque o aspecto era terrível. Até que ele resolveu que se mataria. E foi até a clínica para amaldiçoá-la. Era carnaval. E ele estava defronte da Catedral de St. Patrick. Quando ele estava, ele olhou a catedral de pedra, a catedral gótica da Quinta Avenida, a clínica, o andar, e vinha um ônibus em disparada, e ele planejou jogar-se à frente. Ninguém saberia, não faria falta.
Nesse momento, aconteceu algo peculiar. Alguma coisa fez o ônibus parar. E ele se jogou, se arranhou, mas não teve nada. Então ele resolveu entrar na igreja. Eram 16 horas. O silêncio da igreja gótica, os vitrais. E ele sentiu Deus. Ele nunca pensara em Deus. Não interessava. Não fazia parte da sua agenda. Por fim, olhando as colunas, ele viu numa coluna escrito: o bispo Fulton Sheen é amigo dos leprosos. Ele disse: meu Deus, então terá alguém que é amigo dos leprosos? O bispo Fulton Sheen é uma autoridade eclesiástica americana, um grande periodista e escritor. O livro dele mais importante, nós tivemos a ocasião de ler nesse período, mais tarde. Pois bem, e então ele ficou aturdido de felicidade quando o sacerdote vinha e ele perguntou: onde eu encontrarei o bispo? O sacerdote olhou para ele e disse: eu sei. Eu lhe dou o endereço, porque tem que marcar a entrevista. Ele é muito procurado e você não vai ter facilidade. Marcou para o sábado há 8 dias, portanto, uns 10 dias. E ficou ansioso por esse dia. No sábado, às 18 horas, ele estava à porta da casa modesta em que morava o bispo, nos arredores de Nova York. E então, tocou a campainha, a porta se abriu, e o homem venerando olhou para ele no retângulo de luz e disse: olá, Paulo. Olá, eminência. Entre, Paulo. Ele entrou. O bispo pediu para ele sentar. Paulo, vamos primeiro lanchar. Eu sei que você está com fome. Não, excelência, de forma nenhuma. O bispo disse: nós vamos ser amigos. E entre nós não haverá hipocrisia social. Você está com fome, eu preparei a sopa e você vai tomar sopa comigo e nós vamos conversar. Sentei-se, tomou a sopa e o bispo perguntou: pois não, são as suas ordens. E o diálogo: bispo, eu não tenho ninguém no mundo. Não diga, Paulo, você agora crê em Deus? Sim. Então você tem um amigo, que você não valoriza, mas seu amigo. Você acredita em Jesus Cristo? Ele disse: nesses dias eu estou acreditando. Então você tem 2 amigos. Não pode dizer que não tem ninguém. Ter ninguém é estar longe de Deus e da doutrina de Jesus. Você tem amigos. Não desanime, confie, trabalhe, arranje um trabalho. Mas eu me apresento, arranje, teime, insista. Vamos ser amigos. A partir de hoje, você tem 3 amigos: Deus, Jesus e a mim. E não se queixe, porque você está vivo. A lepra é terrível, mas você hoje é um homem sábio. É um homem portador de muita beleza interior que vai ser descoberta. Fui para casa. E no dia seguinte, eu fui ao Aviso, numa loja que vendia produtos manufaturados. E o dono da loja disse: mas, cara, você é feio. Mas para mim não importa, se você trabalhar bem, você vai ficar lá no fundo, trabalhando. Não precisa de ninguém que lhe veja. E nós colocamos uma mocinha fofa, bonita e ignorante para atender a clientela. E aí ele começou a trabalhar. Achou a maravilha voltar a ser útil. No 3º dia, ele pegou o metro para ir para Long Island, porque ele estava agora em Nova York. E, curiosamente, o lugar que ele estava sempre ficava vazio. As pessoas iam sentar, quando olhavam para ele, desistiam. A porta se abriu e uma moça olhou correndo e, vendo o lugar vazio, sentou-se. Isso, mais ou menos, em 1940 e pouco. E aí ela disse assim: oba, lugar vazio. E olhou para ele e disse: puxa, cara, como você é feio.
Foi desastre. A moça era bossa nova, né? Foi desastre, eu disse, não. Foi lepra. Ela disse, nossa, lepra? Quer ser meu amigo? Vou matar as minhas amigas de inveja, vou ter um amigo leproso. Você quer ser meu amigo? E ele disse, mas eu sou leproso. Ela falou, fantástico. A sua lepra não vai me pegar, porque eu não vou tocar em você. Quer ficar meu amigo? Está na hora de eu saltar. Amanhã vamos nos encontrar novamente. E saiu correndo, louca, varrida. Mas era alguém que falou comigo. A primeira pessoa que falou comigo. No dia seguinte, ele contou com muito humor. Ele disse que toda hora no trabalho ele levantava para pentear o cabelo. Porque mulher, qualquer coisa, pega o cabelo. Mas homem também. Quem tem barba, confia. São os nossos tiques nervosos. E ele foi ao espelho umas 10 vezes, mas quase não tinha cabelo. Tinha assim, aqui um fio aqui, outro na Guatemala, o outro lá na Islândia. Mas ele ajeitou, botou o de baixo para cima, ficou aquela coisa horrível. E quando o trem para no mesmo lugar, ele olha para a porta. Ela não estava. Ele desanima, ele diz, viu? Ela zombou de mim. Mas nisto, ela entra correndo e sai por pouco. Eu me atrasei um pouco. Como é seu nome? Paulo. Me conte sua história. Não tem história. As mãos começaram a ficar com câimbras, depois o corpo amorteceu. Tive o diagnóstico, fui para Carville, é o nome do hospital, dedicado a um grande pesquisador da Mercedes. Fui para Carville, e ali então eu tive alta, estou curado. Ela disse, mas está curado? Totalmente, já pegou papel. Olha aqui. Ela disse, nossa, quando eu contar minhas amigas que você é leproso e nós somos amigos, elas vão ficar com tanta inveja. Mas até amanhã. Amanhã nós vamos ver. Se eu demorar um pouco, quando a mulher diz que vai demorar um pouco, quer dizer, no outro dia, você me espere, saia do trem, me espere. A vida é muito difícil. E, de fato, no dia seguinte, ela atrasou. Mas ele saltou e ficou esperando. E ela chegou atrasada e continuaram amigos. Até que um mês depois, já estavam muito amigos, ela disse, Paulo, hoje só é feio quem quer. Por que você não faz uma plástica na vista? Não substitui o olho, não corrige um pouco os pomos faciais? Ele disse, mas como? Eu não tenho dinheiro suficiente. E ela disse, olha, eu tenho uma amiga, que é muito amiga de uma mulher casada com cirurgião plástico. E ele é muito amigo de outro cirurgião plástico. Se eu pedir à minha amiga, para pedir à sua amiga, para pedir ao marido, para pedir a ele lhe opera em Washington, no Hospital dos Veteranos, Hospital Reed. Mas vamos fazer. Então, ela, através da amiga, conseguiu internar e ele foi, submeteu-se a uma cirurgia plástica, aos dedos que estavam alguns unidos também, e da vista, colocou um olho de vidro bem igual ao outro. Uma semana depois, ele teve alta. E a enfermeira disse, está na hora agora do senhor ver o seu novo rosto. Vai ter dificuldade de se adaptar, porque é uma cara nova, uma cara bonita, ficou bonito. Ele disse, abra a persiana de uma vez. Mas ela veio. Aí a moça disse, não posso lhe revelar segredo. Nós, mulheres, somos muito fiéis, mas não diga que lhe falei nada. Ela veio. Está aí ao lado. E aí abriu. Quando abriu, que eu me olhei, eu parecia Clark Gable, que era o artista belo da época. Aí ela entrou. Ela entrou com um raminete de flores, jogou na cama e disse, nossa, eu gostava mais da outra cara. Já estava acostumada com a outra cara. Foi assim, tudo assim. Uns 20 dias depois, ela me disse, Paulo, é o nosso último encontro. Meu nome é Elizabeth. Eu tenho umas coisas estranhas que me atacam. E essas vozes que me atacam estão em desacordo com a minha conduta. Como eu lhe disse, eu era noiva. Não tinha nenhum interesse em você. Mas o seu encanto interior fez-me
libertar-me do noivado. E o pior é que sou apaixonada por você. Você vai dizer que também está por mim. Mas eu não quero gratidão. Você não vai poder me amar, nem lhe passa pela mente. Então, é a última vez que nós nos vemos. Eu aí me ajoelhei, segurei as mãos dela e disse, Beto, não me abandone agora. Você me deu vida. E a vida, você está com ela, aqui, nessa oportunidade. Você se casaria com um leproso? Ela diz, ex-leproso. Você tem um atestado de saúde. Foi assim que nos casamos. As leis americanas proibiam ter filhos, pelo perigo da hereditariedade. Mas o bacilo não é hereditário. A pessoa contrai depois que nasce no contágio com a mãe ou com o pai, contágio mais ou menos íntimo. Então nos casamos. E através dela criamos este núcleo. E então, o guia espiritual dela, ele disse o mentor, orientou que nós já fomos casados uma vez. E disse que o senhor iria explicar a reencarnação. Então, esteja à vontade para explicar o meu caso à luz da reencarnação. Então, com o Beltrán, eu comecei a revelar o que Joana de Anjos me dizia do matrimônio deles. Na próxima terça-feira, eu termino. Porque nós vamos ver que Deus atende aos nossos pedidos conforme é de melhor para nós. E esse pequeno grupo, 30 anos depois, eu estava em Nova York, na casa da diretora de um centro espírita, e contei. Ela então me disse assim, doutor Beltrán, traduziu para o inglês o Paulo Estevão. Depois que você esteve aqui, criamos um centro espírita, o de metapsíquica foi transformado em centro espírita, e hoje nós temos nos Estados Unidos uma federação espírita nacional. E em Nova York, o Tri-State, Nova York, New Jersey e Connecticut. Graças a este encontro, quando eu disse, meu Deus, que eu possa ser útil em Nova York. Então, na terça-feira, nós continuaremos para entendermos a reencarnação. Não existe o acaso. E eu vou citar uma autoridade, Albert Einstein. Deus não joga dados. Quer dizer, Deus programa. Não é um jogo, uma sorte. O universo é um programa. Então, agora faremos nossa pausa para recebermos a energia do mundo espiritual e a lepra moral, a ignorância das verdades, a fragilidade nossa, cederão lugar à luz meridiana da doutrina de Jesus Cristo, que nos fará tanto bem quando a incorporarmos ao nosso dia a dia. Vamos orar. Pedimos aos médiuns para que tomem seus lugares. O passe é uma expressão de transferência de energia. Originalmente, pertenceu ao magnetismo. Quando Anthony Franz Mesmer começou a realizar as curas através do baquet, que eu contarei numa próxima reunião. E então vieram as provas de que nós temos uma energia que transmite. Eu falei aqui, na semana passada, sobre a aura, sobre o trabalho de Kirlian-grafia, as fotografias, etc. Então, agora nós vamos receber da aura dos médiuns a energia do mundo espiritual para atender às nossas necessidades. Peçamos a Deus que nos dê o melhor e que nos ajude a sair daqui felizes, levando em nossa alma a certeza do bem, que sempre podemos fazer. Amigo divino,
Nós te pedimos pelos médiuns, os companheiros que dão de si o que tem de melhor, as energias saudáveis, as vibrações dúlcidas. Nós te pedimos por nós mesmos, por nossas necessidades, por nossas aflições. Nós te pedimos em favor da nossa saúde moral, física, emocional, daqueles a quem amamos, familiares, almas queridas, mas daqueles também que não gostam de nós, daqueles que nos desejam mal e até vibram contra nós. Vamos te pedir, amigo divino, que nos abençoes e que nos ajudes a sensibilizar-nos diante do Evangelho de redenção. Nós te pedimos pelos suicidas, os que perderam a fé na existência e apressaram-se tombando no abismo. Mas, por aqueles que perderam teu endereço, Senhor, que se rebelam, que estão desesperados, os doentes, as vítimas das enfermidades irrecuperáveis, expiações de que a vida está utilizando para torná-los felizes. Ainda te pedimos, pela nossa casa, pelos nossos diretores, colaboradores, pelo nosso público, por aqueles que nos ouvem, nos veem, através da nossa web TV. Mas te pedimos principalmente pelas vítimas das calamidades que varreram a terra nesses últimos dias. O terremoto na Turquia, atingindo outros países. Mas os terremotos morais, pedimos-te pelo nosso governo, inspira aos nossos homens e mulheres públicos, para que sejam coerentes com as leis que eles próprios elaboram. Faze, amigo divino, que a nossa ansiedade, a nossa inquietação, cedam lugar à paz, à certeza de que nunca nos deixas a sós. E permite que a água que te oferecemos possa ser magnetizada, receber as energias saudáveis, evocativas de Caná, e que a paz individual, em nosso lar, no trabalho, na sociedade, paz no Brasil, paz na terra, faça-se conforme os teus desígnios. E por fim, emocionados, reconhecidos em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos amigos, nós encerramos a reunião desta noite com votos de paz para todos nós. Com gratidão, está encerrada a nossa